Fala galerinha, tudo beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, você está no Opinião Política e hoje nós vamos falar sobre a votação de ontem, sobre o STF ser contra a prisão em segunda instância. Hoje você pode ser condenado uma vez na primeira instância, uma vez na segunda instância e ainda assim continuar livre. Olha que beleza, hein? Roda a vinheta! Maravilha, mais um dia que você acorda disposto a trabalhar, dar o melhor de si, com muita disposição, com amor no coração, com suor, com sua força, só que você é empurrado para baixo através das peripécias que a nossa política, que a política nacional traz para o povo, e sempre em cima do povo. É impossível, é totalmente impossível que o povo esteja sempre tão errado. Afinal de contas, se o povo fala A, o STF vem e manda B. Se o povo fala B, o STF vem e fala, não, a verdade é C. Eu não sei se isso tudo é só uma vontade interna deles se mostrarem sempre superiores. Não, vocês querem A, mas o certo é B, tome B. Vocês querem Lula livre? Aí então toma Lula preso. Ou vocês querem Lula preso? Agora toma Lula livre. É impressionante. Desde 1944, nosso Código Penal permite a prisão em segunda instância. Em 2009, um fato circunstancial, olha só que bacana, né? Isso aí foi revisto. Aí em 2016, voltou. Prisão sim, logo após a condenação em segunda instância. E agora, de novo, não temos mais a condenação em segunda instância. Não pode ser só incompetência. O sistema jurídico do meu país não pode ser tão incompetente assim. 520 anos de Brasil, 6 constituições federais e a gente continua gastando tempo do judiciário discutindo. Nossa, devemos prender quando ele for culpado? Na primeira? Não, na primeira não, imagina. Na segunda, talvez? Ah, também não. Quando, afinal de contas, quantas vezes você precisa julgar e condenar um criminoso para que ele seja realmente preso? Isso é um absurdo. Todo esse vai e vem do STF referente a esta posição só quer dizer uma coisa, só deixa bem claro uma coisa. Eles estão trabalhando para certas demandas. Isso não tem nada a ver com o entendimento deles. Agora a demanda pede isso, tome. Agora a demanda pede aquilo. Ou é só vontade de contrariar a vontade do povo. É um absurdo isso. Bom, agora eu queria aproveitar esse tempinho aqui com você para comentar alguns dos votos que eu consegui assistir ali de uma certa maneira ao vivo. Os votos do Celso de Mello, do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. Esse do Celso de Mello é o decano lá, é o cara mais antigo do STF, é o ministro mais antigo do STF. Ele leu o livro da história do mundo, desde a criação do mundo, desde as moléculas lá até os dias atuais. Impressionante, mas não podia ser diferente, afinal de contas. Para ter uma posição tão bosta como essa, uma posição tão errada, é lógico, você tem que viajar. Você tem que ficar entrando em caminhos, estradas, encruzilhadas aí nas suas falas, para você, eu me perdi, por isso que eu errei. Só pode ser isso. Atenção para a justificativa dele. Eu vou resumir em 30 segundos o que ele falou por horas. Impressionante. Ele disse que, primeiro, o excesso de recursos, existe um dispositivo legal que impede o excesso de recursos. Mentira, isso é mentira. Olha o Lula, há quanto tempo ele manda recurso, nenhum funcionou, porque as provas são cabais de que ele é um bandido, é um ladrão, comprovadamente em primeira e em segunda instância. E todos os outros recursos não são nem para provar que ele é inocente, são recursos para mostrar que talvez ali o processo tenha agido de maneira diferente com ele. Uma baita de uma baboseira tremenda. Vamos comentar agora o do Gilmar Mendes. O que o Gilmar Mendes falou? Para justificar o seu voto, o Gilmar Mendes disse que, nossa, as prisões preventivas tinham caráter permanente. Ora as bolas. Meu Deus do céu! Se foi comprovado ali através de uma denúncia, através de alguns indícios que o cara cometeu um crime, foi decretada a prisão preventiva, ele foi preso. Se através dos recursos ele não conseguiu sair, é porque ele realmente cometeu o crime. Afinal de contas, a nossa justiça mais branda não pode ser. Agora, se ele foi preso e através de todos os recursos, a investigação particular até do próprio detento ali não conseguiu provar o contrário, meu Deus do céu, ele tem que ficar mais preso mesmo. Ora as bolas, que absurdo, mano. Você não consegue nem disfarçar sua vontade interior de querer soltar tudo e todos.
Agora, falando do Dias Toffoli, é sensacional. Esse cara no meio dos votos ali, no meio da falação toda ali, que esses ministros são top de linha pra ficar falando, o pessoal chegou a comemorar. Por quê? Porque ele chegou a citar, por um exemplo, que no Brasil, você que tá aí do outro lado sabe disso, que se você ficar devendo R$ 200 de pensão alimentícia, você é preso. Certo? Aí o cara é condenado em primeira instância, não é preso. E depois é condenado na segunda instância, que já é feita para talvez ali aliviar algum erro da primeira instância, e ele continua solto, ele pode continuar solto, enquanto isso você deve R$ 200 de pensão alimentícia porque você não consegue pagar e tu vai preso. Então o cara expõe esse tipo de situação, expõe essa ideia, ok? E consegue ainda assim votar contra a prisão em segunda instância. Que país é esse, meu Deus? Outra coisa que eu queria falar bem rapidinho é referente às manifestações. Atenção! Tem manifestação no Chile, a gente sabe, a Argentina tá numa merda tremenda, a gente sabe disso, mas atenção, nós não podemos ficar inertes a tudo isso que o STF tem feito para com a gente, para nós, o povo. É sempre o povo que se lasca. Então atenção, a gente não pode ficar esperando o Chile se levantar, ou a Argentina melhorar, que eu duvido muito que isso vai acontecer, para aí sim nós podermos, através de uma manifestação legítima, sair às ruas. Ah, mas aí o pessoal do Lula Livre pode se infiltrar, pode causar depredação, isso pode cair na nossa culpa. Pode, infelizmente pode mesmo, eu concordo, eu sei disso. O que nós devemos fazer é o seguinte, deixar bem claro a toda a população do Brasil que a pauta é única, pauta única. É a favor da prisão em segunda instância. É a pauta única, não tem margem para erro, não tem margem para outras interpretações. Nós não podemos ficar esperando o Chile se levantar, parar de ter protesto lá, para a gente ficar inéditos, porque as coisas continuam acontecendo. O mundo é uma roda e aqui no Brasil também está acontecendo merda. Então a gente tem que sair à rua assim, de maneira pacífica e mostrar para os políticos, para esses ministros, qual é a verdadeira vontade do povo. Ah, é a esquerda, não sei o que, mas o Lula pode dar alguns problemas na manifestação, depois o Lula vem como pacificador e ele ganha mais moral. Que, pelo amor de Deus, mano, isso é uma baita de uma viagem. Sei lá, eu acho que o Lula pode sim tentar fazer isso, mas o povo cair nessa, aí já é uma distância imensa, tá? Mais uma coisinha, é fundamental. Atenção você que está comemorando que o Lula tá livre. Ó, Lula livre, Lula livre. O Lula tá livre, porém, contudo, todavia, ele continua culpado em primeira e em segunda instância. Não confunda as coisas, ele não é inocente, ele continua até mesmo com seu direito político cassado, ele não, é inelegível, ele não pode se eleger bosta nenhuma, então ele continua culpado em primeira e em segunda instância. A única coisa que aconteceu é que, apesar de condenado em segunda instância, como ele ainda tem alguns recursos na mão, isso já refuta totalmente o voto lá do Celso de Mello, como ele ainda tem alguns recursos lá a serem julgados, então ele continua em liberdade. Então, se você vai roubar, não rouba uma galinha, não rouba nada, rouba muito, rouba milhões. A ponto de você poder contratar os melhores advogados, tá bom? Esse seu advogado levar esse seu caso à justiça, a primeira, depois a segunda instância, depois a terceira e continuar mandando recurso. Porque a justiça brasileira permite isso. Assim você vai ficando livre, até que seus crimes se prescrevam. Aí me vem um monte de esquerdista feliz da vida lá com o Lula livre e coloca assim: assassinos, estupradores e traficantes com a decisão do STF vão continuar presos. A prisão deles é preventiva, não tem nada a ver com a segunda instância. Vai estudar, gado. Então assim, assassinos, estupradores e traficantes vão continuar presos. Qual é a diferença entre um assassino e um corrupto do porte do Lula? Sabe quantas pessoas morreram na fila dos hospitais porque esse bosta ficou roubando o nosso dinheiro? Vocês têm ideia disso? Então vocês conseguem diferenciar um assassino que matou uma pessoa e o Lula? Quantas pessoas ele não matou na fila dos hospitais? Estupradores e traficantes? Será que eles vão continuar presos mesmo? Porque, segundo informações, só os que têm flagrante. Os que têm flagrante vão continuar presos. Tem razão, os que têm flagrante, os que foram pegos com a boca na botija. E os que estão sendo julgados, os traficantes poderosos que continuam levando seus casos aí, eles vão sim sair, seus panaca. A questão de estupradores é uma questão de ponto de vista, afinal de contas, e quem estuprou os cofres públicos? É um estuprador também. E esses vão estar fora.
Bom, era só isso que eu queria deixar o vídeo muito grande. O que você achou dos comentários? Eu vou pedir para você curtir, para você se inscrever no meu canal, para você comentar também. E se quiser, pode compartilhar à vontade. Meu nome é Aurelio Henrique, foi um prazer ter você aqui comigo no canal Opinião Política. Valeu, um abraço!